Hoje, a mensagem, eu inventei um nome para a mensagem de hoje. Hoje a mensagem vai ser teoprática, não vai ser uma mensagem teológica, uma mensagem teoprática, centrada em Deus, mas olhando para a prática da nossa vida cristã. Como têm sido esses testemunhos que nós temos ouvido. E coube a mim, na verdade, eu escolhi esse tema, dentre todos aqueles que nós falaremos, e já falamos nessa série, falar sobre obstáculos, tentando refletir sobre alguns obstáculos que, de repente, estão atuando na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. Talvez alguns mitos que nós criamos com o passar do tempo, que de repente paralisam a gente, que impedem a gente de compartilhar a nossa fé. Acho que não há dúvida de que o ID é algo para todos nós, mas a verdade é assim: se você, hoje é dia 5 de outubro, você fizer uma avaliação do ano que passou, você poderia dizer com consciência tranquila que você testemunhou para alguém da sua fé? Que esse ano de 2014 você compartilhou sobre o amor de Jesus, sobre a transformação que Deus tem feito na sua vida com alguém? Será que sim? Eu não vou pedir que levante as mãos, tá bom? Mas eu quero olhar conosco hoje, quero que vocês me acompanhem, sobre alguns mitos, alguns obstáculos que acabam por se tornar verdade nas nossas vidas. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o mito de alcançar pessoas estranhas. Na igreja mais tradicional, nessa igreja aqui, nas igrejas mais antigas, se faziam algumas ações que focavam o coletivo, que visavam o coletivo. Por exemplo, entregar folhetos. Muitos de nós aqui já fizemos isso. Quem é que já saiu na rua para entregar folhetos? Levanta a mão aí. Isso, que bom. Ainda vale essa prática, mas é uma ação coletiva que você faz, às vezes uma ação individual, onde tu entrega um folheto para uma pessoa que tu nunca viu antes e talvez tu nunca vai ver de novo. Então existe uma ideia de que esse tipo de ação é uma ação que traz resultado, e de fato, eventualmente traz resultado. Eu lembro da campanha evangelística que foi feita em 79, acho que foi feita aqui em Porto Alegre em 77, né? Pastor Nilson do Amaral Fanini. Lotamos o Gigantinho ali, eu era um piá, meus pais nunca descobriram isso, naquela noite em que o Fanini estava pregando, eu não sei que idade que eu tinha, 77, talvez 10 anos, por aí. Dentro do Gigantinho tem um alambrado que corre assim por cima do telhado, um pessoal da manutenção usa para trocar as lâmpadas, né? Eu estava correndo lá por cima de todo mundo, eu olhei o programa de cima, ninguém descobriu, estou confessando hoje uma arte que eu fiz naquele tempo. Que coisa, hein? Olha só o que Deus me trouxe à mente agora. Mas muita gente foi convidada naquele tempo, e muita gente foi salva para Cristo. Eu não lembro o resultado que deu, mas havia uma ideia que a gente tem que fazer algo grande, algo coletivo, e a gente tem que focar em pessoas estranhas. A verdade é que nós temos aprendido, cada vez mais, a gente deve focar em amigos. Amigos, pessoas que nós conhecemos. Hoje nós temos uma invasão de informações, pela internet, pela televisão, pelo smartphone. Informações têm de rodo. As pessoas não estão mais acreditando nas informações. Tem muita informação falsa que rola por aí, algumas informações são verdadeiras, como é que eles vão filtrar? Então, ouvir o Evangelho através de uma pessoa conhecida é libertador. Há um grau de confiança, há um grau de credibilidade. Então, o mito de alcançar pessoas estranhas é uma falácia, na verdade, e tem um resultado muito fraco. Outro mito, talvez, que a gente tenha, é que, para falar de Jesus, falar do Evangelho, tem que ser um cara profissional. Tem que ser um cara que nem o Daniel, que fez uma pós fora do Brasil, ou que nem o Márcio Garcia, domingo passado, que nos empolgou com aquela energia dele, com aquele testemunho dele, né? Tem que ser alguém que entenda da Bíblia, alguém que saiba responder as perguntas. E se me perguntarem tal coisa, eu não sei responder. E se me perguntarem tal, eu não sei responder, eu não conheço tão bem assim a Bíblia e tudo que envolve. Como é que eu vou poder falar desse Deus, do amor de Jesus para alguém? Tem que ser profissional, tem que ser alguém que é estudado. Na verdade, nós todos podemos falar do amor de Deus. Nós todos podemos
ter o privilégio de falar a respeito do que Deus tem feito na nossa vida. O evangelista profissional já passou esse tempo. As pessoas querem vir, olhar no teu olho e ouvir de você aquilo que você realmente crê. Esse homem foi impactado pelo testemunho de uma paciente. Os médicos do Alceu foram impactados por aquilo que estava vendo lá fora. Tinha alguém orando por ele, tinha alguém orando pelos médicos. Outro mito, talvez, que a gente possa ter na nossa mente é o mito da conversão instantânea. Nós vimos o testemunho aqui de um homem, o Dr. Ben Carson, que é um cirurgião, um microcirurgião. Nós vimos, lembra do testemunho dele? Que ele quis matar a mãe a martelada, ele quis dar uma martelada na cabeça da mãe, e ele percebeu que aquilo ali era uma coisa de ruim que havia dentro dele, e o testemunho de transformação dele foi um testemunho instantâneo. Aquele homem entrou no banheiro, se trancou, ficou 3 horas ali, orou, disse: Deus, isso aqui está errado, eu preciso mudar, e Deus tocou a vida dele ali, e aquele homem foi transformado. Conversão instantânea, ela pode acontecer, mas não é o que acontece geralmente. A conversão é um processo. A pessoa hoje em dia precisa ouvir, precisa entender do que nós estamos falando, porque, especialmente no Brasil, aquilo que ela entende por ser evangélico, aquilo que as pessoas estão vendo na televisão, estão vendo nos rádios, estão ouvindo por aí, quando você fala que você é cristão, que você é evangélico, a pessoa já fica assustada. Então, é um processo. A primeira vez que você fala, há uma rejeição. A segunda vez que você fala, precisa falar algumas vezes. Pode ser que seja instantâneo, mas a maioria das vezes é um processo. Nós vimos o testemunho, esses dias do ano passado, para mim é um testemunho muito impactante aqui na igreja, o testemunho do Vili Copri. Aí está lá em cima o Vili. O Vili participou aqui por muitos anos. O Vili entendeu o que era o evangelho. Mas faltava a entrega, faltava a rendição, faltava a humilhação diante de Deus. Foi um processo, ele ouviu, mas houve um momento em que ele tomou essa decisão. Então, precisa ser uma pessoa amiga e precisamos investir nesse processo de explicar para a pessoa vai estar ligada na coerência da sua vida, em relação àquilo que você fala, ele vai estar olhando com cuidado a tua família, ele vai olhar com cuidado como você age, ele vai achar estranho se você for incoerente no teu testemunho. Por isso que há um processo a conversão. Tem outro mito que fala que a gente tem que ter um método certo. Essa Bíblia aqui, eu ganhei do Ricardo Assenheimer. Cadê o Ricardo? O tempo que o Ricardo, ele cuidava da livraria. Essa Bíblia aqui andou sobrando aqui, ela tem um defeitinho de fabricação, e o Ricardo me deu. Eu não sei quanto tempo faz, Ricardo, mas logo que eu peguei essa Bíblia, obrigado, eu uso até hoje. A primeira coisa que eu fiz aqui nessa Bíblia foi colocar o plano da salvação aqui na frente. Eu queria saber os 5 versículos, 4. Quais são os versículos certos? São 6? Quem lembra? 5. Pois é. Era um negócio que eu perseguia. Eu queria entender qual é o roteiro. Você pode colocar 5, você pode colocar 4, você pode colocar 6, 10 seria uma bênção. Mas qual é o método certo? Eu tenho aqui, se tu quiser pegar cola para mim depois, aqui eu tenho. Acho que eu usei algumas vezes, entendeu? Porque eu imaginei que na minha cabeça tinha que ter um jeito correto de falar. O Daniel tem nos ensinado o método de João 3,16, que ele é simples, ele é prático. Como o Daniel disse, se você se adapta ao método, use ele. Mas não tem o jeito certo. Não tem a maneira certa. O seu testemunho, ele é particular. Ele tem autoridade em si, porque é o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. A maneira como você encontrou Deus, como Jesus perdoa os teus pecados e como você está conectado, como diz o Alceu, online com Deus. Então, na verdade, nós não temos o método certo. Eu conheço um testemunho, eu li um testemunho de um homem, estava num livro isso, que era um homem que tinha um compromisso com o testemunho dele. Tinha um compromisso com o reino de Deus. Ele sabia que ele tinha que compartilhar da fé dele. E ele percebeu que na frente da casa dele mudou uma família nova. E aquele homem, então, o vizinho novo, foi dar um trato no jardim.
E ele pegou e limpou o inso que tinha, ajeitou a terra, e o vizinho da sua cozinha da sala, percebia que o vizinho da frente estava desde de manhã sentado no banquinho plantando grama. Deve ter comprado grama em mudinhas, né? E plantando grama ali, uma por uma, aquele prazer da casa nova. Eu já compraria um caminhão de leiva, muito mais fácil. Coloca uma leiva do lado da outra, chama os filhos para ajudar e está resolvido o problema. Ele foi plantar muda por muda. E o vizinho, observando isso, disse assim: eu vou ajudar esse cara. Ele atravessou a rua, se apresentou, disse assim: oi, tudo bem? Eu sou o Roger. O senhor como chama? Eu sou o Daniel. Tudo bem, Daniel? Escuta, sou teu vizinho da frente, vi que você mudou aqui essa semana, tal, e está plantando grama, eu posso te ajudar? Como assim? Por quê? Eu gostaria de te ajudar. Não, mas eu não posso pagar. Não, mas não precisa pagar. Eu quero ajudar. Eu faço com alegria. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu gostaria de ajudar. Eu posso ter esse prazer? Ok. Aí sentaram ali e começaram a plantar grama. 1 hora, 2 horas, uma manhã, 2 manhãs. Eu não sei por quanto tempo foi essa plantação de gramas. Os terrenos nos Estados Unidos normalmente são largos, né? Não é 10 por 30 que nem aqui, ou 12 por 25, alguma coisa assim. São maiores. Mas aquele homem cristão quis demonstrar, em primeiro lugar, amor para aquela pessoa. Não falou que ele era cristão, não disse assim para ele: olha, tu vai para o inferno, Jesus te salva. Foi demonstrar amor. Até que num certo ponto, o vizinho novo perguntou: afinal de contas, por que é que você está fazendo isso? E ele pôde então testemunhar de que Deus, de uma forma graciosa, tinha amado ele. E por isso ele, na vida dele, gostava de demonstrar amor para com as outras pessoas também. E de uma forma muito simples, sentado no banquinho, plantando grama, compartilhou do amor de Jesus para aquele vizinho da frente. Então não tem um método certo. Você pode ter os 5 versículos que eu tenho, ou você pode plantar grama. Está aí uma boa opção. Se tu quiser algumas opções, eu posso te dar algumas dicas aí, tá bom? Tem muita gente querendo ajuda aí. Brincadeira. Mas não tem método certo. Eu gosto muito desse sistema de ser prático e demonstrando amor e também usando depois o momento certo, oportuno, na hora que Deus cria, testemunhar a respeito do amor dele. Talvez um outro mito que a gente tenha, e isso nos paralisa muito, é que é uma ação solitária. Eu preciso achar alguém, eu preciso falar tudo para a pessoa a respeito de Jesus, os versículos certos, e se essa pessoa disser para mim que ela quer tomar uma decisão por Cristo, o que eu faria? Né? O que eu digo para ela? Como é que eu reajo? Né? Tem que orar ajoelhado ou pode ajoelhar de pé? Ou qual é o sistema que se usa? Na verdade, a gente tem aprendido aqui, que o Daniel usou essa expressão esses dias, eu nunca esqueci disso. O evangelismo bíblico é como se fosse uma pescaria de rede, como o Márcio ensinou para a gente semana passada. Eu pesquei em rede, com feiticeira de 30 metros em Mariluz, várias vezes, e eu não conseguia pôr a rede sozinha. Tem que alguém puxar na frente, tem que alguém ficar no meio, ou às vezes atrás da rede, tem que ficar alguém na corda. Pelo menos 3 pessoas para pôr a rede. Para pôr a rede. Para tirar pode ser menos. Mas para pôr a rede tem... Então pescaria é uma ação coletiva. Não é uma coisa solitária, é um trabalho de grupo, é um trabalho que envolve a igreja, é um trabalho que envolve o teu grupo pequeno, é um trabalho que envolve tua família, porque envolve oração, envolve um empenho, envolve uma ação. Não é algo solitário. Eu não sei qual que é, se existe algum mito, alguma coisa que está te paralisando, ou qual é a razão que nós, como igreja, de certa forma, não estamos avançando, não estamos crescendo. Crescemos, né? O ano passado nós tivemos 60 batismos, mais ou menos. Os números são bons, mas aprendemos com o Márcio que a gente não deve se apegar muito aos números, né? Porque a conversão e o novo nascimento é algo que Jesus faz. Não tem nada a ver com a gente. Como é que a gente... Por que a gente não está caminhando para frente? O que está nos impedindo? O que pega para você? O que pega para nós como Batista Conde aqui? O que pega para a minha família? Eu estive olhando o mito, na definição do dicionário, é uma coisa ou uma pessoa que na verdade não existe, né? Mas que se supõe ser real.
É como se aquilo fosse algo real. E aí eu pensei nessa frase que mito é alguma coisa que quando se torna uma verdade, cristaliza nossas ações, nos paralisa, nos deixa assim, meio amedrontados, meio assim, não vai dar certo, não dá mais um passo para frente. Tu não vai conseguir, tu não conhece o método certo, tem o jeito certo de fazer, tem que ser com pessoa desconhecida. Qual é o mito? Qual é o obstáculo que você tem enfrentado na sua vida? O que é que a gente tem dentro da gente que a gente não está conseguindo compartilhar do amor de Deus? Qual é o medo? Qual é o receio? Rejeição? Vou perder meu amigo? Vão chamar de louco? Eu quero compartilhar com vocês, entendendo que esses mitos são uma mentira, que a cultura, a tradição, o passado, o próprio Satanás tem implantado nas nossas cabeças. Eu quero olhar com vocês um versículo bíblico, entender o que Deus espera da gente. Entender como que esse versículo, essa passagem, pode nos trazer um pouco de luz, um pouco de clareza em relação àquilo que Deus espera da gente e talvez as implicações disso para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo para 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Ali diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que se lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Sempre preparados, sempre prontos para responder a esperança que há em nós. Nós somos, eu gosto da frase que eu repito por isso eu repito várias vezes, nós somos o povo da esperança. São aqueles que têm esperança. Talvez você diga assim, mas eu não tenho assim esperança, Jesus me salvou, eu creio em Deus, eu na esperança, eu tenho esperança, eu tenho testemunho, né? Eu tenho uma fé, eu tenho algo para compartilhar, mas assim, eu não, né? O Márcio aqui, semana passada, aquela energia toda, né? Atingiu o litoral brasileiro todo, milhares de pessoas, aquele cara é um cara mais humilde que a gente conhece, né, Daniel? Porque milhares de pessoas foram salvas através da visão que esse homem teve há 33 anos atrás. Eu, testemunho, eu vejo o Márcio falar aqui, o que eu vou falar, entendeu? Que testemunho é esse? Eu vi esses dias de um amigo meu, falou assim, eu já nasci numa família cristã, né? Então o nosso testemunho eu já venho de uma geração que, né, já estava na igreja, e então assim, não teve aquele impacto, assim, aquela coisa, assim, aquele negócio assim de, puxa vida, né? Que transformação, né? Eu não quis martelar a cabeça da minha mãe como aquele homem testemunhou, né? Então, mas eu estava pensando nisso, e eu queria trazer para as nossas mentes uma ilustração, tá? A ilustração de um naufrágio. Tá? Tem um filme que eu gosto muito, se dá na costa canadense, eu acho, de um grupo de operações de resgate. E isso veio à minha mente hoje. Um mar gelado, um mar violento, um vento forte, um temporal, e o barco afundou. O barco está afundando. E há 2 pessoas ali morrendo afogadas no barco. Eu e o Daniel. Estamos morrendo afogados ali. Aí o Roger vem assim e pergunta para o Roger assim, como é que tu foi resgatado, Roger? Eu fui o seguinte, eu estava perto do barco ali, afundando, e nisso já veio o barco de resgate. Encostou perto ali do nosso barco, o barco ainda estava assim, à deriva, faltava um pouquinho para afundar. Eu estiquei minha mão ali, e o resgatador pegou na minha mão e me puxou para dentro do barco. Mas olha, foi assim, foi sorte, entendeu? Foi sorte.
por um pouco, mas foi sorte, porque não deu tempo assim de ficar muito tempo, né? Então assim, estiquei a mão e o cara me puxou para fora. Foi bom. Sobrevivi. Foi traumático, mas sobrevivi. Daniel, e tu, como é que foi o teu testemunho? Mesmo barco, o mesmo temporal, o mesmo momento, a mesma situação. Só que o Daniel não estava ali comigo, o Daniel desapareceu da minha frente. Onde é que estava Daniel? Daniel, como é que tu foi resgatado? O Daniel disse, uma correnteza, uma onda me levou para fora, para longe. Eu não enxergava mais o barco, estava escurecendo. E eu estava ali já há um tempão e o pau que eu me agarrava ali, um pedaço do mastro, se desprendeu de mim, da minha mão, por causa de uma onda, e eu não aguentava mais de nadar, eu estava muito cansado. E quando eu vi uma luz forte assim, vindo do alto, eu pensei, é o fim, acabou. E aí eu ouvi uma voz do meu lado, dizendo assim, olha, te agarra em mim que eu vou te puxar. E aí eu voltei a mim e percebi que era um helicóptero da Marinha, me resgatando. E aquele soldado me colocou para dentro do cesto, e rapidamente me ergueu, tinha muito vento, aquele cesto balançava, mas ele me resgatou, me colocou para dentro, eu quase morri de frio. Mas aquele resgatador realmente salvou a minha vida. Pô, esse testemunho é power, né? Essa é uma experiência boa de falar. Esse testemunho aí, no meio do testemunho, o cara está com os olhos regalados, assim, dizendo, puxa vida, que experiência você teve. Gente, nós estamos no Brasil, 2014, numa cidade grande, em Porto Alegre. Poucos têm um testemunho desse aqui, certo? Poucos têm um testemunho desse aqui. Nós temos alguns irmãos aqui com testemunho forte, mas não é a nossa realidade. Então, há um mito também que eu percebi que opera em nós, assim, meu testemunho é um negócio assim, entendeu? Eu nasci na Igreja Batista, eu vivi na Igreja Batista, eu casei na Igreja Batista, eu sou daqui, né? Então, testemunho. Para mim, o engano que opera não é em relação à experiência em si, mas àquele que é o resgatador. O centro do meu testemunho, o foco do meu testemunho não é aquilo que aconteceu comigo especificamente, o grau de dificuldade que eu encontrei, mas é Jesus. Ele é o personagem principal do meu testemunho. Se foi com a mão esticada ou se foi com um helicóptero, foi Jesus que me salvou. Jesus é o elemento central do meu testemunho. Central do meu testemunho. Não é a dificuldade do meu resgate. E isso a gente precisa resgatar em nós, é a esperança. Quem é a esperança? Qual é a nossa esperança? Isso tem que estar claro na nossa mente, no nosso coração. Eu esqueci de falar com a Evelyn, mas eu vou citar ela igual. A Evelyn colocou hoje no Facebook. Hoje a Evelyn está de aniversário, certo, Evelyn? A Evelyn não veio. Está lá em cima, né? 6 anos hoje, Evelyn. Hoje a Evelyn está celebrando 6 anos que ela nasceu de novo, certo? 5 de outubro. Por que tu botou isso no Face hoje? Tu não esquece da data? Não, né? Foi uma data impactante para ti. O teu resgate foi impactante para ti. A Evelyn escreveu o seguinte no Facebook dela hoje. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. João 3,3. A Evelyn colocou assim, faz 6 anos do meu nascer de novo. Nasci para uma nova vida que só aquele que morreu por mim é capaz de me dar. Uma nova vida cheia de desafios. Faz 6 anos que conheci aquele que quero que guie os meus passos e dirija a minha vida para sempre. Faz 6 anos que Jesus passou de um conhecido para o meu amigo, meu Senhor e meu Salvador. Nascer de novo? E ela diz assim, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu destaquei esse testemunho aqui, eu selecionei ele para mim e trouxe aqui, porque esse é um testemunho cristocêntrico. Ele resgata o papel e o poder de Jesus
naquilo que foi feito na vida da Evelyn. Glória para Jesus. Ele me deu uma nova vida. Ele me salvou. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus mexeu comigo. Ele tocou meu coração. E isso é transformador, gente. Nós temos que lembrar que o poder do nosso testemunho não está na nossa experiência específica, mas naquele que, com grande poder, se entregou por amor a nós. Morreu numa cruz por meu lugar e no seu lugar, para perdão dos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e hoje vive em nós. Aí está o poder do nosso testemunho. Essa é a razão da nossa esperança. E isso tem que nos empolgar, apesar de você ter nascido na Igreja Batista, tá bom? Tem que nos empolgar, porque é uma coisa tremenda, é uma coisa poderosa. Outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem, então nós vimos que não importa a experiência que você teve, você não precisa ser o cara que decifrou o genoma humano, entendeu? E nem tentou dar uma martelada na mãe, ou ser uma coisa assim estranha, entendeu? Tu pode ser uma pessoa normal, mas foi Jesus que te salvou. Tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem é a palavra responder. Pedro diz assim, que a gente tem que estar sempre pronto para responder a qualquer pessoa que nos perguntar. Mas responder o quê? Alguém vai nos perguntar alguma coisa? Pois é, eu fiquei pensando, sim, acho que alguém vai nos perguntar alguma coisa. Se alguém nos perguntar alguma coisa, a gente tem que estar pronto para responder. Mas o que alguém perguntaria para a gente, por exemplo? Roger, o que alguém perguntaria para mim? Perguntaria o quê? Como Jesus te salvou? Ou como assim? Como é que essa pessoa entraria, por exemplo, nesse assunto? Como que eu provocaria uma pessoa para chegar a esse tema? Trabalhando no banco, trabalhando numa repartição pública, trabalhando no comércio, como professor, na faculdade, como aluno. Como que eu instigaria alguém a chegar? E a resposta mais simples que eu vi é que essa pessoa deve ter visto alguma coisa diferente em você. Ela fez uma pergunta para ti porque alguma coisa ela percebeu de diferente na tua vida. No teu jeito de agir, no teu jeito de reagir, na maneira como tu lida com a tua família, talvez como tu lida com teus colegas de trabalho. Porque a verdade é que compartilhar a fé não é você chegar para alguém e dizer assim, com licença, eu sou o Roger, eu posso falar contigo? Eu queria dizer que Jesus te ama, certo? Ele morreu na cruz por ti. E Ele te ama muito, sabe? Tu precisa te arrepender dos teus pecados, tu vai para o inferno. Não é isso. Como é que a gente vai chegar para alguém assim? Só realmente um profissional como eu, Daniel, o Ed, que fazem isso ao rodo aqui no púlpito, porque isso não é a nossa prática. Então, responder a razão da esperança, quando alguém nos perguntar, é porque nós criamos uma situação, no mínimo, curiosa para a pessoa que nos observa. E isso é vida, gente. Aí que nós estamos falando aqui, tentando salientar a importância, o poder, o impacto do nosso testemunho no cotidiano, no dia a dia. Alguma coisa chamou atenção nessa pessoa. O que foi? Eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa uma vez, eu fiz algo simples. A gente tinha uma verba para fazer uma festa de final de ano num restaurante. Natal e Ano Novo, meio que secreto, essas coisas assim. E eu falei, vamos fazer algo diferente esse ano. Vamos fazer uma churrasqueira aqui, um tijolinho no chão. Nós vamos chamar nossas famílias e vamos fazer uma festa de Natal aqui. Os caras olharam para mim com o olho arregalado. O quê? Chamar as esposas para a festa de final de ano? De onde é que esse cara caiu? Eles perguntaram assim. Ninguém perguntou para mim, eu era o gerente, não podia, né? Então, mas que cara estranho. A relação que nós criamos a partir dali, de amizade com esses colaboradores, com as esposas, com os filhos, foi tremendo. Um filho nascia e as esposas ligavam para a gente fazer visita lá, eu e a Suzy. Porque havia algo diferente no nosso jeitão. Porque festa de final de ano é no Gruta Azul.
Festa de final de ano é diferente para eles. E de repente vem um cara que quer fazer um churrasco no latão. Que graça que tem. As esposas gostaram. Pequenas coisas, grandes impactos. Pequenos gestos que me proporcionaram a oportunidade de compartilhar da minha fé. Coisas simples, coisas práticas. Como alguém compartilhou comigo esses dias, que estava no refeitório no lugar onde trabalha, e baixou a cabeça para orar na refeição. E as pessoas observaram. E perguntaram para ele, tu virou crente? Como? Nunca te falei nada? Pequena oração. Um gesto pequeno, uma grande mensagem. Conversei com um casal esses dias, aqui na Conde, no módulo de ensino. Disseram para mim, olha, a respeito dos negócios, falando a respeito das decisões que estavam tomando, falaram, olha, nós oramos. Pedimos para Deus tal coisa. Nós queríamos esse resultado. Deus nos deu isso aqui. Nós precisamos nos contentar com isso. Nós entendemos que nós entregamos para Deus, pedimos isso aqui para Deus e Deus nos deu B. Pedimos A e Deus nos deu B. Isso é colocar Deus, é colocar o Senhor no dia a dia. Colocar o Senhor na nossa segunda-feira. Isso causa impacto. Eu lembro que, por conta do falecimento do meu pai, nós precisamos vender um terreno. E a família decidiu vender e eu então tomei a frente desse negócio. Nós demoramos quase 2 anos para vender aquele terreno, mais de 2 anos. Havia muita oração, porque havia necessidade, né? E eu lembro quando o corretor me apresentou um senhor, eu fui até a casa dele lá, e na verdade eu conhecia ele na cidade pequena, né? Fui até a casa dele e conversamos, e ele me colocou então a condição dele, e eu achei aquilo muito interessante, porque nós estávamos orando quase 2 anos por aquilo ali. E foi uma condição boa que ele nos colocou. Eu estava tão feliz no meu coração, que eu disse assim para ele, antes de ir embora, posso fazer uma oração pelo senhor? Claro, pode orar. Eu já contei isso aqui, eu acho. Ele ficou em posição de sentido, assim. E eu fiz uma oração com ele. Foi muito lindo de ver, e ele de olhos abertos, cabeça baixa, assim, uma atitude de, como chama, reverência, né? E eu disse amém. E sabe o que ele fez depois? Mas eu queria também rezar por ti. Manda bala. Falei, vamos lá, vamos nós dois. Vamos. Então ele orou por mim. É um gesto simples. Compartilhar a nossa fé não é um catálogo que você tem que despejar na pessoa, um folheto que você entrega. Tem a ver com o dia a dia. Tem a ver com coisas mais simples. Vamos desmistificar isso. Vamos deixar de lado esse tipo de coisa. Ninguém vai te chamar de maluco por compartilhar a fé. Eu acho. Talvez. Faz parte. Na verdade, vão, né? Faz parte do jogo. Outro destaque que eu quero fazer nesse versículo é assim, ó. Santifiquem, o início do versículo 15, certo? Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Daniel falou esses dias sobre esse versículo, um versículo tão simples. O que ele está dizendo aqui, numa outra versão, eu nem sabia que existia essa versão fácil de ler, achei na internet, antes honrem a Cristo como Senhor nos seus corações. Santifiquem quer dizer, deixem Deus tomar conta do coração de vocês. Deem o lugar de honra de Deus, para Jesus nos seus corações. Façam com que Jesus seja central naquilo que é central para vocês. O coração. Coração na Bíblia é o centro do lugar onde nós tomamos nossas decisões, onde estão alocados nossos valores, onde nós temos nossas crenças. Ali Jesus deve estar colocado no centro. Não na periferia, no centro. Não do lado, no centro.
Santifiquem quer dizer dar o governo do meu coração, da minha vida a Cristo. E aqui talvez a gente perceba que a gente não está muito em dia com isso também. De deixar com que Cristo dirija a nossa vida. Com que Cristo esteja assumindo um papel de rei no nosso coração. Como aquele que determina, ou através dele, as nossas ações são tomadas. Sabe, o testemunho do Alceu hoje foi um testemunho muito simples, porém poderoso. Um paciente deitado na mesa do hospital, dizendo para os médicos: olha, antes de me dar a injeção, foi antes da anestesia, né, Alceu? Antes da anestesia, queria dizer uma coisa para vocês. Tem uma turma orando lá fora. Eu faço parte dessa turma. Eles não estão orando só por mim, por vocês também. Como assim? Existe algo mágico para as pessoas que não conhecem Jesus, que é essa coisa da oração. Testemunha esse Jesus, naquele momento, Alceu, na tua vida, era central. Essa senhora que testemunhou para o Dr. Francis, foi na simplicidade dela, para um grande doutor, um pesquisador, um cientista. A pergunta que ela fez para ele foi assim: doutor, eu compartilhei a respeito da minha fé. O senhor não disse nada. E o que afinal o senhor acredita? Essa mulher simples, na cama do hospital, tinha santificado Jesus no coração dela. Jesus era o centro. Ela não estava preocupada em tirar do médico mais uma resposta, quando seria o próximo exame, quantas horas de vida ela tinha. Mas ela deu para o médico aquilo que ela tinha de mais importante naquele momento, que foi o testemunho daquele que resgatou ela. E não importava o que ela estava passando naquele momento, importava que aquele que o resgatou estava com ela nesse momento. Santificar Cristo no nosso coração significa dar o lugar a que Ele tem direito. O que é que tem movido a sua vida? O que é que tem movido a minha vida? O que é aquilo que tem nos dado prioridade, rumo? Onde nós temos investido o nosso dinheiro? Onde nós temos dedicado o nosso tempo? O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Gente, nós somos uma sociedade muito consumista, muito materialista. Nós temos o controle de tudo ao nosso redor. E à medida que nós controlamos a hora de vir, a hora de voltar, a hora de ir e vir, controlamos o nosso sistema de saúde, controlamos a compra dos alimentos, a gente vai no mercado a hora que quer, volta a hora que quer, tudo está à nossa disposição, a nossa dependência de Deus vai diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Essa mulher deu um testemunho, essa mulher fez uma pergunta, que gerou uma investigação por parte desse médico. Ele não se entregou na primeira, foi verificar como é que é esse negócio de Cristo. Ele achou evidências da ressurreição de Jesus na história. Esse negócio é para valer. Opa, se é para valer, eu estou separado de Deus. E essa simples mulher tocou o coração desse homem. E esse homem se converteu. Foi tocado por Deus. Foi transformado. Sabe, vocês se deram conta, quem escreveu essa passagem? Antes, santifique em Cristo como o Senhor em seu coração. Sabe quem escreveu? Foi Pedro. Vocês conhecem a história de Pedro? Pedro é um cara de grandes iniciativas e poucas acabativas. Pedro é aquele que prometeu seguir Jesus, haja o que houvesse. E roeu a corda. Você é amigo de Jesus? Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que falava alto, chegar na hora de agir, não dava em nada. Será que alguém de nós se identifica com Pedro? Pedro diz: santifiquem o Senhor no seu coração. Estejam sempre prontos para dar a resposta, porque ele não estava pronto. Ele titubeou. Na hora que perguntaram para ele sobre Jesus, ele disse assim: eu nunca vi esse cara.
Quantas vezes você respondeu isso para alguém? Não sei de nada. Esses crentes são tudo maluco, cara. Não sei como é que alguém segue esses caras aí. Quantas vezes nós agimos como Pedro? Quantas? Mas Pedro diz assim: santifique. Vale a pena. Quando Pedro escreveu isso aqui, Pedro já havia sido restaurado por Jesus. Pedro havia desistido de Jesus. Pedro havia ido fazer um peixinho na beira da praia, um peixinho assado. Pedro já tinha chutado o pau da barraca, falou assim: esse negócio não é para valer. Quando Jesus chega, e Jesus então tem uma conversa individual com Pedro, e ali Pedro então desperta para o senhorio de Jesus na vida dele. Pedro coloca Jesus no lugar onde Jesus merece na nossa vida. Sabe, queridos, se Jesus não estiver no centro daquilo que governa a nossa existência, não há método, não há igreja, não há apelo, não há o que nós possamos fazer, nós não vamos caminhar para frente, nós não vamos compartilhar. Nós seremos medrosos, tímidos, titubeantes, achando que vão ridicularizar a gente e de repente vão. Mas o nosso testemunho, ele é baseado não na minha experiência, na minha força, na minha reputação, mas na reputação de Jesus Cristo, gente. Aquele que nos amou, aquele que te amou e se entregou por nós. Ali está o poder do nosso testemunho. Eu quero desafiar você, a você olhar para dentro do seu coração e com toda sinceridade, investigar qual é a razão que está criando um obstáculo na sua vida para compartilhar do amor de Jesus. Qual é a razão? Gente, nós temos falado aqui, quando nós falamos em compartilhar do amor de Jesus, nós estamos falando de fazer amizade com alguém. Aliás, semana que vem, a mensagem vai ser a respeito de relacionamentos, de amizade. Como é que a gente usa a amizade? Ou a amizade como uma grande ferramenta de trazer alguém para Cristo. As pessoas não estão muito preocupadas assim no que você tem para dizer, sabe? Elas estão preocupadas no seu interesse por elas. E isso elas prestam atenção. Né? Na maneira como tu lida com elas, na tua atenção por elas, no teu carinho por elas. E isso elas estão interessadas. Aí os ouvidos do coração se abrem. Então, o que é que tem trazido para você obstáculo? Você não tem tido tempo por quê? Por que você não tem feito amizades? Por que a gente não tem colocado Jesus no centro da nossa vida? Por que pessoas têm perguntado para nós a razão da nossa fé e nós temos negado, titubeado? Qual é a tua realidade? Baixa a sua cabeça. Quero pedir que a gente ore junto. Depois da oração, eu quero pedir que a gente assista de novo esse vídeo. Ele tem só 1 minuto, mas é muito profundo. Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que eu tive de compartilhar um versículo apenas e trazer uma reflexão para nós hoje à noite a respeito de possíveis mitos e obstáculos que estão nos impedindo de fazer amizades com pessoas. E nesses processos de fazer amizade, de trabalhar junto, de ser vizinho, de fazer academia junto, de estar na sala de aula juntos, testemunhar, compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, Pai. Pai, obrigado pelo privilégio que eu tive, mas, Senhor, fala no nosso coração e mostra para a gente qual é a tranqueira que a gente tem que tirar do nosso coração, qual é o obstáculo. Tem algum mito ali no nosso coração operando, alguma ideia errada no nosso coração, talvez seja uma atitude de conforto nosso. Nós estamos muito bem, obrigado, eu vou me desgastar muito me envolvendo com alguém. Pai, toma o teu lugar no nosso coração, Pai. Reacende para a gente, como o Márcio compartilhou semana passada, a respeito do amor de Jesus. Reacende no nosso coração essa alegria de testemunhar. Nós queremos ver mais entre nós, Senhor, pessoas sendo transformadas. Tanto nós aqui que já entregamos nossa vida para Cristo algum dia, quanto outras pessoas que são da nossa relação.
Transformação é algo poderoso. É um milagre do próprio Deus, trazendo regeneração no coração das pessoas. É algo que empolga a gente, algo que alegra a gente. Pai, quebra em nome de Jesus os obstáculos que operam nessa igreja. Quebra em nome de Jesus os obstáculos que operam no nosso coração. Quebra, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, qualquer mito que que se cristalizou como verdade no nosso coração, fazendo com que a gente seja tímido, medroso. Dá para a gente ousadia, Senhor. Dá para a gente coragem, Pai. Eu peço por mim. Me dá ousadia e coragem de amar com liberdade, porque Tu me amou primeiro. A autoridade, a ousadia, a força do meu testemunho não está em mim, mas está no poder do Teu Espírito, Pai, que habita em mim e que me move, e que me restaura, e que me lembra de toda a verdade. Opera no meu coração, Pai, opera no coração desses irmãos. Se nós não quebrarmos esses mitos, se nós não quebrarmos essas barreiras, Pai, Porto Alegre continuará sendo uma cidade controlada pelo inimigo, Senhor. Porto Alegre continuará sendo uma cidade entregue às obras do inferno, Senhor. E nós queremos ser relevantes nessa cidade. Nós queremos atingir nossos familiares, queremos atingir nossos colegas de faculdade, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter um testemunho vivo de Cristo. Eu adoro a promessa que o Senhor fez, Jesus, quando o Senhor foi para os céus, quando o Senhor diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é uma promessa que o Senhor dá, exatamente logo após, quando o Senhor pede para a gente ir e fazer discípulos. A promessa da Tua presença especial conosco, ela é dada enquanto nós vamos e testemunhamos, enquanto nós vamos caminhando e vamos compartilhando a nossa fé. Ó Jesus, que nós possamos desfrutar dessa promessa à medida que nós ousamos no Teu nome, Pai. É essa a minha oração, por mim e pelos irmãos aqui. Em nome de Cristo. Amém.